Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um agradecimento especial ao Rubens, ao Rafael, e eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Marcela Puglisi, eu sou cirurgia dentista, especialista e mestranda em harmonização orofacial. E eu vou começar contando a minha trajetória. Eu sou formada há 27 anos e desde que eu me formei, eu trabalhei com odontologia intraoral. Sempre estudei muito, ia em congressos, já me especializei desde que eu me formei. E então eu vi que não era só isso. Eu queria ser conhecida, que eu conhecesse meu trabalho. E na época, nem Instagram tinha. E o que contava mesmo era a televisão. Então, eu com isso na cabeça, um dia do nada, apareceu um paciente no meu consultório e ele trabalhava na Rede TV. Só que ele era um cargo bem simples, assim. E eu atendi ele com o maior prazer, ele ficou muito feliz, saiu contente, eu também. E ele começou a indicar outros pacientes para mim lá da Rede TV. E eu comecei a atender um monte de gente, desde o cargo mais baixo até os diretores e altos cargos. De repente, me chamaram para o programa do Gugu. Era um programa de transformação de dente. E aí, eram casais, pais e filhos. Até tem uma história muito engraçada, que era um programa de transformação. A gente tinha o pai e o filho. Os dois no consultório, os dois sem dente, há 40 anos eles não se viam, e a gente tinha que transformar os dois no consultório e os dois, um numa sala, o outro na outra. Foi engraçado. Então, foi difícil isso. A gente escondeu um, o outro, e os dois a gente fazendo dente para eles aparecerem no programa. Aí, ficamos 2 anos nesse programa do Gugu. Aí caiu o programa, era o fim de ano, e fiquei triste até, mas aí logo chamaram a gente para outro programa de transformação também, do Geraldo Luiz. Ficamos nesse programa, também um programa de transformação, e depois o programa da Sabrina Sato. Esse foi o terceiro programa que a gente participou. Nessa época, pouco se falava sobre estética. E na odontologia sempre foi muito reprimida a estética. Então a lei era assim, agora pode fazer, agora não pode, e assim ia. E eu já de olho ali na estética. Com esses programas eu comecei a atender um monte de artista. Não que eu queria atender artista, mas é um peso, porque no dia seguinte ele está ali na televisão. Então você tem que ver o rosto, ainda mais na estética, é o inchaço, é hematoma, é tudo que ele está no dia seguinte. E nessa época, uma paciente minha, transexual, a MC Trans, veio me pedir para fazer a papada dela. Ela falou: doutora, por favor, faz minha papada, faz minha boca, eu quero ser mais feminina. E eu falei: não, MC, como assim? Por favor, por favor. E eu, olhando esse mundo de estética, eu fui lá e fiz um curso de lipo de papada. Um curso básico. E fiz a papada dela, enzimática. Hoje em dia eu faço cirúrgica, lógico. Mas ela ficou muito feliz com o resultado. E me pediu a boca. Eu falei: boca? Por favor, faz minha boca, minha boca. Aí eu liguei para um amigo meu e falei: eu quero fazer um curso de boca. Ele falou: Marcela, não é assim um curso de boca. Eu só fazia até então toxina para bruxismo funcional. Ele falou: vem fazer um curso básico aqui para você sentir o que é estética. Tá bom. Fui lá, fiz o curso. A hora que eu fiz uma boca, eu fiquei apaixonada pela estética facial, pelo resultado, pela autoestima da paciente que eu vi ali no curso.
Aí fui fazer a boca da MC. A MC ficou encantada, amou a boca. Aí aquilo foi a minha virada de chave. Eu olhei e falei, não, essa parte de estética me encanta. E depois disso, eu vi que não era só um curso, são infinitos procedimentos. Eu me especializei fora do Brasil, dentro, fiz curso em cadáver fresco, fiz milhares de cursos, fui me especializando. Montei uma franquia de estética facial, Estúdio Face. Na época, meu sócio era o Paulo Moraes, que é dono das Espaços Laser, e nesse momento veio a pandemia. Aí a gente não conseguiu segurar a loja, nem com ele. Era fecha shopping, abre shopping, os custos eram os mesmos, não podia fazer procedimento, todo mundo de máscara, poucas pessoas no shopping, enfim, tivemos que fechar a loja. Nesse mesmo período, veio o programa da Sabrina Sato, caiu, a gente ficou triste e eu fiquei doente. Estava fazendo especialização, de repente, do nada, eu fiz o exame, estava com câncer de mama. Aí, meu mundo caiu. Eu sei muito bem o que é não ter autoestima. E eu tenho 3 filhos. Eu não tenho mãe. A minha mãe faleceu quando eu estava grávida do meu primeiro filho com 9 meses. E ele só tem eu. Então eu falava, Deus, eu preciso sobreviver. Eu lutava para viver sem autoestima, não parei de trabalhar um minuto e continuei trabalhando. Nessa época eu estava fazendo especialização, consegui terminar aos trancos e barrancos e continuei atendendo normal e fui. Hoje em dia eu tenho 2 clínicas, tenho uma clínica de transplante capilar que é sede em Belo Horizonte, atendo lá também. Tenho um instituto para ministro cursos, tenho meus produtos de harmonização facial e sempre inovando, sempre estudando, sempre crescendo e atendendo todo mundo com carinho, com propósito. E eu sou apaixonada pela harmonização orofacial. Aqui onde eu era, agora eu só faço procedimento estético, mas a gente ainda faz muita odontologia. Então, acabei de fazer o caso do Fuzil, que trabalha no Pânico, na Jovem Pan, e ele, depois tem um vídeo dele, vou mostrar o antes e depois dele, pedi para ele fazer um videozinho para mostrar para vocês a autoestima dele. E é isso, essa é a MC Trans que me convenceu a fazer a boca no começo, quando tudo começou. Essa é a Fabiola, eu atendo ela também é da Record. Pedi para ela dar um depoimento para a gente, para vocês verem. Só que vocês desliguem o vídeo. Gente, uma coisa para dizer, ela simplesmente arrasa, é super emocionante. Eu adoro desde que eu comecei a fazer esses cursos no grupo com ela, eu assisti muito bastante, as pessoas estão falando, olha, ela deixa a gente muito mais na mesa. Ela realmente harmoniza as coisas. Então, e agora eu vou falar um pouquinho de estética para vocês. A beleza, ela é percebida, ela não é exibida. Ninguém precisa mostrar que fez tratamento estético, transformou alguém, mudou o rosto de ninguém. A gente só tem que realçar os pontos de beleza e esconder o que a gente tem de feio. Os resultados, isso que é muito legal, os resultados da estética
não é só a estética, a beleza em si. Ele causa um aumento da autoestima, uma presença no olhar, uma segurança no gesto, um impacto na imagem e um maior poder, uma maior autonomia para a pessoa. Não é à toa, o Brasil, para quem não sabe, ele é um dos países que tem maior procura de estética no mundo. E os procedimentos não invasivos estão ganhando um poder incrível na estética facial. Porque todo mundo quer trabalhar depois, ninguém quer ficar em casa, se recuperando, então não tem downtime. Eu pus aqui os principais procedimentos, tem milhares, mas eu coloquei os principais aqui para vocês verem o que a gente faz. O principal dele é a toxina botulínica, o Botox, que age paralisando grupos musculares. Com isso, a gente suaviza as linhas de expressões e rugas da face. Preenchimentos injetáveis é o procedimento que eu mais gosto. E a gente pode volumizar o paciente onde ele precisa, ganhando contorno, lifting e deixando a pessoa muito mais bela. Os peelings químicos para melhorar de qualidade de pele. Os fios de tração, onde a gente reposiciona ligamento, traz naturalidade, reposiciona todos os tecidos que caíram, traz jovialidade e também estimula colágeno. Os bioestimuladores, como o próprio nome diz, faz o corpo produzir colágeno e sem colágeno a gente envelhece. E a estética regenerativa, que é o assunto mais atual do momento. Vou falar um pouquinho dela depois para vocês. Então, para conseguir um tratamento legal, é sempre uma avaliação precisa e um planejamento adequado. Com isso, a gente vai ter os protocolos de alto padrão. Essa moça é bonita? Acho que todo mundo vai responder que sim. Por que ela é bonita? Ela é bonita, em 2 segundos nosso cérebro consegue olhar e ver que ela é bonita. Por quê? Porque ela se encaixa no padrão áureo, na máscara áurea, ela tem todas as proporções de beleza, a cefalometria dela está toda certa. Então, você olha o equilíbrio da face dela, um prazer em olhar para essa pessoa, isso é harmonia. Agora, essa pessoa é bonita, ela não se encaixa na máscara áurea. Ó, ele está totalmente fora. Aqui tem um erro de padrão. Então, isso é sinal de menos beleza, mesma proporção. Aqui não tem harmonia. Assimetrias. Assimetrias sutis, todo mundo é assimétrico, ninguém é simétrico. Isso é provado cientificamente. Mas deixar o paciente com uma assimetria é legal, porque isso fica mais natural, isso causa naturalidade. A estética, ela tem 2 lados. Um é o embelezamento, o outro é o rejuvenescimento. No embelezamento, você entrega o resultado na hora. Você altera proporções, destaca traços, dá lift. Agora, o rejuvenescimento, não. A gente resgata o que foi perdido na pessoa com o passar dos anos, o envelhecimento. Recuperando as estruturas, o resultado é mais sutil, progressivo, e a gente vai ganhar lá no final. Qual que é melhor? Os dois. Tem que associar os dois, não tem jeito. Aqui eu pus um quadro da Tarsila do Amaral para mostrar que ninguém é igual. Os genótipos são muito diferentes. Então, mesmo quem tem o mesmo genoma, os gêmeos, cada indivíduo age diferente. Então, cada caso é um caso, cada planejamento é um planejamento e cada paciente é um paciente. Eu falei que eu ia falar um pouquinho da estética regenerativa. Se você tem 2 pacientes de 60 anos, uma está super envelhecida, com ruga, a outra está super jovenzona, bonita, e você fez os mesmos procedimentos nas duas. Por que uma está velha e a outra está bonitona? Porque as células que está feia não estão respondendo aos procedimentos. Então, não é só sobre procedimento, é sobre a qualidade das células do paciente. Aí, você vai ter que tratar isso primeiro para depois fazer o procedimento.
Então, lógico que as células jovens elas têm um resultado mais duradouro. Então, você tem que pegar aquela célula do paciente e fazê-la trabalhar como se fosse uma célula jovem. Ela responder como uma célula jovem, produzir colágeno e assim sim, a gente faz o procedimento. As células envelhecidas não respondem. E quem faz isso? Os exossomos, que são o assunto mais atual da medicina regenerativa. A gente consegue acordar as células adormecidas, as células senescentes que não estão respondendo. E assim, aquela velhinha que está toda enrugada, ela vai conseguir ficar bonitona. O que ele faz? Uma hidratação profunda, ele tem um poder anti-inflamatório, antioxidante, uma regeneração e reparação de todos os tecidos, melhora a textura e firmeza da pele e entrega todos os ativos e ingredientes necessários que estão faltando para cada pessoa. Lógico que tudo influi, hábitos alimentares, exames, mas é isso. Eu trouxe aqui um pouquinho porque hoje em dia está o mundo tomando Monjaro e as canetas emagrecedoras. Então, uma pergunta que eu recebo muito é: quando que a gente trata a flacidez? Porque a cara cai, igual correr. Durante o procedimento ou depois que tomou e emagreceu? Com certeza durante o procedimento. Você não vai deixar a tua cara cair para tratar. E não vai tratar depois de cair. Então, sempre a prevenção é o melhor tratamento. Aqui eu trouxe esse caso, uma paciente, que eu só fiz lipo de papada no pescoço dela. Ela é jovem, tinha uma simetria, lipocirúrgica, e ela ficou tão feliz. E eu mais ainda. Depois ela pôs queixo, pôs mandíbula, emagreceu, ficou super bonita. A autoestima dela tá lá em cima. O namorado adorou. E isso é muito legal. Então, não é só preencher, só volumizar. Às vezes a gente tem que esvaziar também. Com os esvaziadores de gordura, bichectomia, que é uma gordura que a gente tem aqui, que é uma cirurgia super simples para afinar o rosto. As lipos, para dar definição e contorno também no paciente. Aqui eu trouxe porque a boca, gente, é o principal ponto do rosto da paciente. Ele é um fator determinante para a percepção de beleza do rosto. Eu trouxe uma foto da Angelina Jolie, todo mundo critica a boca, mas olha ela sem boca. Não, mas não vai. Queria ver um vídeo da Angelina. Aqui. Vai o vídeo? Não? Não. Mas esse vídeo não consegue? O vídeo não consegue pôr? Ó. Tá vendo? A boca é um sinal de juventude, de jovialidade. Repara que os velhinhos não têm boca, é tudo para dentro, tudo cai. Olha a percepção de beleza que dá para uma boca. É lógico que uma boca não é só o vermelhão do lábio, tá? A boca é aquela boca de palhaço que a gente olha, sabe aquela bocona? Isso é uma boca. A gente só não tem que olhar só a boca. Mas a boca é muito importante. Nada de artificial, tá? Aquelas bocas que a gente vê por aí, mas é isso. Aqui eu trouxe o caso de boca, a paciente ficou super feliz, tinha uma simetria, eu preenchi só em cima. Aqui também só um glow na boca, um pouquinho de preenchimento, já fica outra boca, outra pessoa. Mais um caso. E eu trouxe uns casos de full face. O que é full face? Tratamento do rosto inteiro, com ácido hialurônico, uma técnica que eu uso que chama N3F, do Dr. Fred Fortes, que eu faço parte da equipe.
E é preenchimento com ácido hialurônico. O resultado é imediato e seu pós imediato de todos os pacientes. E é preenchendo desde o couro cabeludo até a ponta do queixo, em todas as regiões da face, todas. É um pouquinho de nada em tudo. E aqui são os casos que eu trago para vocês. A gente faz na hora, tá? Rejuvenesceu bastante, tudo, tá? Olheira, bigode chinês, mandíbula, meito, lateral de olhos. Aqui ela também ficou muito mais jovem. E a autoestima delas, gente, elas até choram no final, de tanta emoção. Isso é muito legal, muito gratificante. Outro caso, aqui o antes e depois dessa paciente, ficou linda. Mais um caso, ao que ela rejuvenesceu. Outro caso. Paciente jovem, idosa, não tem idade. Aqui ela estava com bastante olheira, chegou se queixando. Isso é o pós. Isso é uma manutenção, a gente faz uma primeira vez, a manutenção é anual. Tem uma quantidade de produtos que ela vai usar no começo, que é grande, mas depois dessa manutenção anual ela vai fazer, ela vai usar 1/3 do produto, vai manter o embelezamento e ela vai ficar cada vez mais bonita e cada vez mais jovem, isso é fato. Aqui é o Fuzil. O Fuzil, ele trabalha na Jovem Pan, no Pânico. Eu fiz o antes e depois dele, ficou todo mundo zoando ele, Fuzil Jolie, boquinha de não sei o quê. E ele, quando ele chegou no consultório, não era só estética, a autoestima, ele se escondia atrás do microfone, ele não falava. Quando a gente olhou a boca dele, eu falei, meu Deus, a boca dele era fechadinha assim. Foi um super trabalho, 2 anos cirúrgico, tivemos que abrir a arcada dele. Depois de tudo aberto, aparelho, 2 anos, fizemos as lentes de contato dele em cima. Aí eu entrei com a estética, fiz a harmonização dele num dia só, isso, tá? O resultado de estética. E depois fizemos as lentes embaixo. E ele tá super feliz hoje em dia. Esse é o Fuzil antes e depois. E eu pedi para ele fazer um depoimentozinho para a gente também. Ele não entende dos procedimentos, tá? Mas foi preenchimento com ácido hialurônico e botox. Não foi só o procedimento, é que a autoestima, coisas que fizeram muita coisa na minha vida. Eu queria agradecer não só a doutora Marcela Cris, mas como todos vocês que fazem isso na vida das pessoas. E o meu anjo, a doutora Marcela Cris, tem que a ver essa beleza. Dizer, hoje no plano, agora no castelo. Então é sobre isso, gente. É sobre autoestima, não é nem sobre beleza. É autoestima, é como a pessoa se sente, com poder, empoderamento, isso vai melhorar tudo na vida dela, sabe? Ela vai ser feliz. Então, na estética empreender, eu vou falar que não é transformar rostos, é transformar vidas, com propósito e amor pelo que faz. Eu amo a estética facial, faço com propósito, e isso é muito legal. E o que eu queria passar para vocês é nunca desistam. Por maior que sejam os obstáculos, continuem que dá certo. Muito obrigada.